O que nós vamos abordar hoje aqui não é algo superficial, é algo extremamente profundo e que pode agregar um valor real e significativo para a sua vida, porque poucas pessoas percebem que a forma como pensamos, a forma como reagimos aos pensamentos e, principalmente, o simples ato de observar o que acontece dentro da própria mente já começa a gerar mudanças concretas no corpo e na forma como nos relacionamos com a realidade. Muito se fala sobre pensamento positivo e pensamento negativo, mas quase ninguém fala sobre o observador, sobre aquele que observa os próprios pensamentos sem se identificar com eles. E é exatamente nesse ponto que algo silencioso começa a mudar, porque quando você observa, você deixa de reagir automaticamente. E quando você deixa de reagir, o corpo também começa a sair de estados constantes de tensão e defesa. A ciência moderna e estudos científicos atuais já mostram que esse estado de observação altera padrões neurológicos, modifica respostas do sistema nervoso e influencia diretamente a biologia humana, afetando hormônios, inflamação, percepção de estresse e até a forma como o corpo se adapta ao ambiente. E então surge uma pergunta que quase nunca é feita. E se a evolução da humanidade não viesse apenas da tecnologia, da inteligência artificial ou dos computadores quânticos, mas também de uma evolução interna, biológica e consciente? E se ao invés de apenas criarmos máquinas cada vez mais inteligentes, nós nos tornássemos seres humanos mais conscientes, mais regulados biologicamente e mais alinhados internamente? Que tipo de ser humano surgiria a partir disso? Nossa fisiologia mudaria? Nossa percepção da realidade se expandiria? O corpo responderia de outra forma ao mundo, às pessoas e às experiências? É exatamente esse o conceito que vamos explorar hoje. Como a observação, a vibração interna e o estado de consciência podem estar diretamente ligados ao caminho que a humanidade tende a seguir e ao tipo de ser humano que estamos nos tornando. Durante décadas, enquanto a humanidade voltava seus olhos quase exclusivamente para a tecnologia, armas, corrida espacial e domínio externo do ambiente, uma outra linha de pesquisa avançava em silêncio. Não era marginal, não era amadora, era conduzida por grandes nações, dentro de estruturas militares e científicas formais. Um dos exemplos mais claros disso foi o projeto Stargate, um programa oficial ligado ao Exército dos Estados Unidos e à CIA, ativo principalmente entre os anos 1970 e 1990. Seu objetivo não era entretenimento nem ficção científica, era investigar com metodologia e métricas até onde a percepção humana poderia ir quando o corpo entrava em estados fisiológicos específicos. Os documentos desclassificados mostram algo desconfortável para a visão tradicional de mundo. Certos indivíduos, em condições bem definidas, apresentavam capacidades perceptivas acima do esperado, não porque possuíam algum dom sobrenatural, mas porque operavam em estados internos raros de coerência neurofisiológica. Ondas cerebrais mais lentas, sistema nervoso regulado, resposta emocional estável. O fenômeno não foi descartado como inexistente, foi classificado como real, porém difícil de padronizar, difícil de escalar e principalmente dependente do estado interno do observador. Isso é um ponto-chave. Não se tratava de algo que pudesse ser induzido facilmente em qualquer pessoa. Os próprios relatórios indicam que apenas uma pequena parcela dos participantes demonstrava resultados consistentes, um grupo seleto. Indivíduos que muitas vezes já apresentavam naturalmente maior sensibilidade corporal, emocional e perceptiva. Em outras palavras, não era a tecnologia implantada no corpo, era a biologia operando em um nível diferente de organização. A pergunta inevitável surge:
Se isso foi estudado seriamente há décadas, com os recursos limitados da época, o que não pode estar sendo investigado hoje? Em um mundo com engenharia genética avançada, neurociência de alta resolução, computadores quânticos capazes de simular sistemas complexos e inteligência artificial analisando padrões fisiológicos em tempo real, é ingênuo imaginar que essa linha de pesquisa simplesmente desapareceu. O mais provável é que ela tenha se tornado mais silenciosa, mais sofisticada e mais seletiva. Mas essa evolução não precisa necessariamente vir apenas por intervenção tecnológica. Existe uma outra via, mais antiga e menos ruidosa, que a humanidade conhece há milênios: o refinamento interno. Mosteiros, tradições contemplativas, ordens monásticas e comunidades isoladas sempre funcionaram como laboratórios vivos de estados alterados de consciência. Não por misticismo, mas por prática, silêncio, disciplina, atenção plena, observação constante da mente e do corpo. Ao longo do tempo, esses ambientes criam indivíduos com sistema nervoso altamente regulado, percepção refinada e sensibilidade ampliada ao ambiente e ao outro. Talvez a evolução biológica humana não aconteça de forma homogênea. Talvez ela comece assim como sempre começou, em pequenos grupos, não em massa, não para todos. Uma aldeia, um mosteiro, alguns indivíduos dispersos na sociedade moderna, pessoas que aprendem a não viver reféns do passado, nem projetadas no futuro, mas enraizadas no presente, habitando o corpo com atenção total. Pessoas que reduzem o ruído interno de forma consistente. Tudo começa no pensamento. Quando a mente está presa a lembranças, projeções ou emoções ruminantes, o corpo entra em estado de conflito. Essa tensão não é subjetiva, ela é sentida fisicamente. O peito se fecha, a respiração encurta, o abdômen endurece. Cada pensamento gera um padrão elétrico específico. Pensamentos acelerados e repetitivos empurram o cérebro para ondas beta altas, 20, 30 Hz, um estado de hiperalerta e fragmentação. O organismo inteiro entra em modo de sobrevivência. A virada acontece quando o sujeito observa. No instante em que o pensamento é visto como pensamento, sem julgamento e sem resistência, algo muda no sistema. Estudos com EEG mostram essa transição com clareza. A atividade cerebral desacelera, migrando para estados alfa e teta, em torno de 7 a 9 Hz. O barulho diminui, a integração aumenta, não porque a mente ficou mais inteligente, mas porque deixou de lutar contra si mesma. O coração responde imediatamente. Pesquisas do HeartMath demonstram que a variabilidade da frequência cardíaca, antes irregular e caótica, entra em coerência. O ritmo se suaviza, a curva se torna harmônica. O campo eletromagnético cardíaco, mais forte que o cerebral, começa a influenciar o sistema nervoso central. A respiração se aprofunda espontaneamente, o nervo vago assume o comando. Intestino, fígado, rins, baço, todos os órgãos, cada célula com sua carga elétrica própria, passam a operar de forma mais sincronizada. Quando esse estado se sustenta ao longo do tempo, os sentidos começam a se ajustar, não como habilidade adquirida, mas como consequência direta de um sistema menos ruidoso. O ouvido passa a perceber não apenas palavras, mas a tensão por trás da voz. O olhar capta microexpressões sem esforço consciente. O olfato se torna mais sensível a alterações químicas sutis. E quando alguém mente, o corpo dessa pessoa entra em leve desorganização fisiológica. A frequência sobe, o padrão se fragmenta. Um organismo coerente percebe isso como um desalinhamento, uma sensação estranha antes mesmo da mente formular qualquer interpretação. Não é leitura de pensamento, é leitura de campo. Essa é uma possível direção da evolução humana. Não uma mutação espetacular, não um salto hollywoodiano, mas um refinamento progressivo.
um ser humano menos reativo, menos impulsivo, menos dominado por ruído mental, mais perceptivo, mais sensível ao próprio funcionamento interno. Talvez isso nunca seja para todos, talvez sempre seja para poucos, mas ao longo da história foram pequenos grupos que redefiniram a trajetória da espécie. Quando mais indivíduos entram em estados de coerência, algo maior emerge. Campos individuais começam a interagir de forma mais harmônica. Emoções se tornam contagiosas não pelo caos, mas pela estabilidade. Um estado interno organizado influencia o ambiente ao redor. A comunicação se torna menos defensiva, mais direta, mais real. Não porque todos concordam, mas porque menos energia é desperdiçada em conflito interno. Isso é vibração, não como conceito místico, mas como consequência direta da forma como pensamos, sentimos e percebemos. E essa mudança não começa em grandes avanços tecnológicos ou anúncios públicos. Ela começa no instante em que a tensão interna é percebida, o pensamento é observado e o corpo é autorizado a se reorganizar. A partir daí, a evolução deixa de ser uma ideia distante e passa a ser um processo silencioso, seletivo e profundamente humano.